Sejam muito bem-vindos ao RNP em Rede, o nosso videocast que te conecta com o futuro da educação e da tecnologia no Brasil. Bom, hoje a gente vai ter um papo aqui muito maneiro sobre a próxima geração da internet. A gente vai falar um pouco de tendência e inovação na rede da RNP. E para essa conversa, estamos aqui com duas grandes personalidades da RNP. Marco Montoro, que é coordenador de infraestrutura de redes da RNP, e o Rodrigo Bonjas, que é líder técnico de engenharia. Sejam muito bem-vindos, Marcão e Bonjas. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, pela palavra aqui, pela possibilidade de a gente falar com a nossa comunidade, ao pessoal online também. Agradeço a oportunidade também. Obrigado. Vamos que vamos. Muito legal. Tô doido para bater esse papo com vocês, porque falar de futuro, né? Mas ao mesmo tempo de uma infraestrutura que ela é gigantesca, né? E quando a gente olha para frente dentro de uma realidade que tem uma operação muito grande, acho que é sempre um desafio, né? Mas vamos começar. Marcão, como coordenador de infraestrutura de redes, você lida no dia a dia com a base que sustenta a conectividade, né, da nossa rede, da rede IP. E quais são os principais desafios de se gerenciar e fazer crescer uma rede acadêmica desse porte? Bom, para a gente chegar na visão de futuro, na minha percepção, a gente precisa trabalhar muito bem a base, né? Então, os nossos modelos de implantação, elas têm que seguir as melhores práticas, né? As nossas regras, os nossos manuais de implantação. E em cima disso que a gente implementa, e óbvio que o volume está cada vez maior, a gente tem que cuidar de aspectos como monitoramento, fazer os handovers corretos, necessários para as áreas que vão atuar na operação dessa infraestrutura depois, para que depois o caminho para uma automação que se faz necessária fique mais fácil. Né? Sim, verdade. E essa questão também vai muito ao encontro do que a gente busca aqui, por conta da dificuldade que a gente tem, né, desse âmbito, dessa busca por entregar circuitos, entregar infraestrutura de forma nacional, né? Então, a gente vê que, de forma geral, os desafios são parecidos, são semelhantes, né, na entrega desses serviços, mas, de fato, a depender de onde a gente está fazendo essas entregas, a gente acaba tendo variáveis dentro dessas entregas que acabam alterando muito essa parte do SLA, da entrega, da qualidade de serviço, que a gente tem que ser resiliente o suficiente para poder entregar de forma minimamente decente aqui para a comunidade, né? Sim, isso implica, quando a gente está fazendo a implantação dessas infraestruturas, em pensar todos os detalhes da melhor forma, né? Fazer isso com uma redundância física, fazer isso com algumas interseções que possibilitem depois que a parte lógica possa atuar e mitigar possíveis problemas de melhor forma, mas isso tudo começa na base, né? E o que você busca, o que você vê de problemas de implementação física? Hoje, quando a gente fala de desafio, assim, que eu entendo que quando a gente recebe isso, né, na parte lá da infraestrutura, backbone, eu vejo que a gente percebe que é muito diferente você fazer um lançamento de um cabo subfluvial, de um cabo terrestre, hoje até pelo excesso de ocupação nos postes, né? Hoje, qual que é a realidade do Brasil de norte a sul do país? É complicado hoje, e é uma parte muito importante de uma implantação, a fase de projeto, né? Onde a gente tem que olhar para tudo isso que você está falando, dimensionar de forma correta, procurar as melhores rotas, vencer esses desafios, né? A questão do posteamento hoje é muito complicada, todo mundo sabe disso, a gente procura alternativas. A gente também mudou o nosso modelo canônico de implantação, né? Até um tempo atrás a gente fazia isso com investimento próprio, de forma isolada, e hoje a gente faz isso através de parcerias, permutas ou fibras apagadas de parceiros, justamente porque hoje você conseguir um espaço numa infraestrutura para a gente lançar a infraestrutura própria está muito difícil, né? Então a gente tem exercitado esse tipo de coisa. Esse gancho é importante, Rafael, porque quando a gente
recebe esse serviço de infraestrutura da equipe do Marcão, a gente sabe que a gente tem contratos, a gente tem SLAs dentro dessas infraestruturas, mas muitas vezes não são cumpridos, ou a gente tem um grande desafio de mantê-los, né? A questão de se colocar lá um contrato com um tempo de solução de 4 horas, de 8 horas, o papel aceita tudo, né? A hora que a gente realmente vai ver a realidade, a gente sabe que a ideia da equipe de infraestrutura é buscar alternativas para que a gente tenha essa rede resiliente, mas a gente tem que trabalhar em modelos lógicos de rede para garantir essa sustentabilidade e fazer com que essa redundância também funcione de uma forma eficiente, né? E eu percebo também, talvez seja uma percepção minha, não sei se o Marcão pode confirmar, mas é uma questão relacionada a esse grande movimento, né, das operadoras, das grandes provedores, onde eventualmente a equipe de infraestrutura acaba efetuando um acordo, um swap, uma permuta, e ao longo do tempo acontece uma fusão, uma compra de uma operadora, de um grande provedor, e esse contrato acaba sendo invalidado, ou esse contrato acaba sendo uma rota que eventualmente o Marcão tenha pensado, junto com a equipe dele, em se ter rotas alternativas, e no futuro essas rotas ficam convergentes sem a gente saber. Então esse tipo de desafio acaba sendo muito grande pra gente, por conta de a gente não ter esse controle como era antigamente, né? A gente, quando falava de rede metropolitana, infraestrutura de 15, 20 anos atrás, a gente fazia uma construção onde a gente estava lançando o cabo, comprava o cabo, sabia onde ia ser passado aquele cabo, e aquilo dificilmente se alterava, né, Marcão? E é importante frisar também que antigamente, no nosso modelo canônico de construção, né, nas fases 1 e 2 do programa Rede Comep, a rede ela só é implantada, ela só era implantada depois que tivesse ali a formalização de um comitê gestor e técnico que ia cuidar da governança local daquela rede. Hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente já implementa as nossas infraestruturas óticas, coloca isso em operação, faz a monitoração disso, coloca tudo isso para funcionar, os handovers necessários, mas não necessariamente a gente vai ter uma governança local. E aí a gente tem que se estruturar para esse tipo de situação. E por aí, isso que a gente conversa bastante, né? Por isso que a gente conversa bastante. E aí começa a entrar essa questão de automação e de inteligência nas redes, né? Porque lá atrás, quando a gente tinha 40 redes metropolitanas, a gente tinha um processo de auditoria estabelecido onde a gente visitava cada uma das redes em loco. Hoje, com a perspectiva de chegarmos aí no máximo em 2, 3 anos a 300 redes metropolitanas, isso fica bem complicado, é uma escala maior. A gente está falando aqui de uma evolução tanto no modelo de negócio, né, inovação no próprio modelo, nos arranjos que o Marcão tanto frisou, que isso está fazendo com que realmente a gente não tenha a visão completa de como vai funcionar, mas ao mesmo tempo que a gente está tracionando, vem com os desafios da velocidade e as dores do crescimento. E aí agora a gente trazer um pouco do ponto de vista de inovação tecnológica, né, Bonges? Você pode falar um pouquinho para a gente das tendências em tecnologia, né, que vocês vêm trabalhando numa visão de futuro, assim, o que você já vai estar acionando o Marcão, como é que você vê, e aí a visão de tempo que a gente está falando, que você pode extrapolar tanto que está no seu pipeline de tecnologia para um médio prazo, podemos dizer assim, e se você quiser também extrapolar um pouco mais para frente, legal, o microfone é seu. A gente tem dentro da área lá de backbone, da área de engenharia de forma geral, a gente tem trabalhado muito o que você mencionou, como a gente chama de visão de futuro mesmo, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de trend, né? Onde a gente busca realmente os estudos, aquilo que está para frente de um ano do que a gente está imaginando. A gente tem o que a gente está implantando em curto prazo, curto, médio prazo. A gente tem os serviços que são os serviços correntes da nossa infraestrutura e também os anúncios daquilo que a gente vai entrar como serviço legado, né, e descomissionado. Então, a ideia aqui, a gente tem muita coisa que dá pra gente falar nesse assunto que você trouxe. Vou falar um pouco aqui, que está ligado um pouco na parte de infraestrutura. Acho que o principal é o que o Marcão comentou, da resiliência. Então, a gente está trabalhando com implementação de novos protocolos para conseguir comportar essas múltiplas conexões, né, que estão sendo construídas, sejam elas para conexões interestaduais, conexões metropolitanas, e isso a gente está querendo levar até o cliente.
Então hoje a gente já tem protocolos novos, por exemplo, como Layer 2 VPNs, que a gente chama, que é um serviço de transporte de camada 2 para clientes, que antigamente eram feitos de forma ponto a ponto, ou seja, o cliente acabava solicitando uma conexão de um estado ou de uma rede metropolitana ou de uma cidade até uma outra, e isso ficava ligado a um roteador, a um caminho específico. Hoje a gente já tem infraestruturas com garantias de banda, engenharia de tráfego, que suportam eventuais problemas ou indisponibilidades da infraestrutura física, da infraestrutura ótica. A gente também está trabalhando em modelos de entrega, o que a gente chama de multi-homing, né? Ou seja, uma entrega desse serviço em camada 2 em no mínimo 2 dispositivos do nosso ponto de presença. Isso acaba aumentando muito a resiliência, evita downtimes em momentos de manutenção. A gente tem trabalhado também muito na visão para novas velocidades de 800 e 400 GB, justamente para projetos de grande porte. Então, isso entra muito também em linha com o que a equipe do Marcão acaba provendo para a gente nas partes dos sistemas de transmissão, como a gente consegue fazer uso desses sistemas sem concorrer com a internet tradicional, né? E a gente realmente conseguir entregar essa alta velocidade para o cliente final. Então, a gente tem grandes centros de pesquisa que precisam dessa velocidade para fazer grandes transferências, processamento de dados, mas também vem essa parte de segurança. Então hoje a parte de segurança é algo importantíssimo para a gente, porque não basta hoje a gente trabalhar no modelo de uma entrega somente de banda para o cliente. O cliente ele tem que estar de alguma forma protegido, justamente porque ele normalmente não tem meios suficientes de mitigar certos tipos de ataques, para ter certos tipos de proteção. Então a gente tem trabalhado também para estar presente em outras camadas da nossa rede, não somente no core da RNP, para fazer essas entregas, para mitigar o serviço, para entregar o tráfego da melhor forma possível para o cliente, ter engenharia atendendo os requisitos de latência, de perda de pacotes, esse tipo de coisa. Então, realmente tem bastante coisa para falar. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa específica, mas daí eu posso continuar. Não, você pode. Eu só queria frisar que, tudo bem, você já entrou na camada lógica, na resiliência lógica da rede, mas lembrando que por baixo disso também, além da questão de rotas físicas redundantes, a gente está começando a implementar agora também a questão, né, monitorar a rede fisicamente, né? E isso tudo vai se agregar e vai se transformar numa solução que vai dar uma visibilidade e uma resiliência muito maior nessa infraestrutura. É fato. A gente hoje pega, Rafael, imagina que você tem as fibras, normalmente você tem cabos de 48 fibras, são muitos cabos que a gente lança. É um cabo com muitos pelos, né, que a gente chama pelos de fibra, e nem sempre a gente faz uso de todos eles logo no primeiro comissionamento. Certo. E o que o Marcão está comentando é justamente a gente poder monitorar essas fibras que estão apagadas, ociosas naquele momento da implantação, por conta de efeitos de vandalismo que a gente acaba tendo, né, ao longo dessa construção, né, que são áreas muito desafiadoras, a depender de onde a gente lança. Diversas, né? Não somente vandalismo, mas tem queimadas, tudo, né? A gente tem uma série de eventos, e hoje a gente gostaria de ser mais proativo nesses eventos. Então a ideia é a gente monitorar essas fibras que estão sendo inutilizadas, mas também no encontro de ter as fibras que estão iluminadas, entrar a parte do monitoramento e fazer essa convergência, a gente poder analisar onde o evento aconteceu. Então perceber que, olha, a gente teve um problema entre um ponto e outro da rede, a gente já tem um monitoramento via o TDR, por exemplo, que é um sistema que consegue analisar a distância daquele evento e a gente já ser acionado, né, para a nossa equipe de operação poder fazer as eventuais manutenções sem ter uma disponibilidade, uma degradação do serviço a ser entregue para o cliente. É interessante comentar também que esse sistema ele é preditivo, né? Então a gente já começa a adicionar uma camada de inteligência monitorando as fibras a partir do momento em que você consegue determinar dentro desse modelo preditivo a degradação da rede também em função do tempo, né? Com certeza. E é um momento oportuno para a gente falar também que antigamente a gente tratava muito
cada um na sua caixinha, né? A camada física era uma coisa, a camada de transmissão era outra, a camada lógica, IP é outra, a parte de serviço é outra. Hoje não tem como a gente trabalhar de forma desassociada. Exatamente. Né? Por isso que a gente está junto todo dia. Para você ter ideia, Rafael, vou te fazer uma tentativa aqui da gente fazer um esclarecimento. Quando a gente fala de transmissão, a gente tem equipamentos específicos de transmissão que são equipamentos que a gente faz a ligação, por exemplo, de um circuito de 100 GB no sistema DWDM. Só que para o lado onde a gente conecta no nosso roteador, no equipamento de backbone, ele é um equipamento que precisa ter uma conversão, assim, tá? Uma conversão de uma interface que a gente chama de interface cinza para uma interface colorida. Quando a gente está falando de trabalhar em conjunto, a ideia nossa é fazer essa ligação da parte ótica, né, da parte IP DWDM. Então a gente está hoje já saindo com essa interface colorida, que são uma interface coerente que a gente chama, ela está ligada direto no nosso roteador e ela entra direto no nosso sistema ótico. Então eu não preciso ter esse cara para fazer a conversão. A ideia é que eu injete direto essa luz colorida dentro de um sistema que já tem várias cores daquele arco-íris de vários outros sistemas que estão rolando dentro daquela fibra. Então a ideia é você pegar uma cor de um arco-íris e inserir ele já de uma forma que todo o arco-íris saia diretamente modulado do outro lado dentro do sistema ótico. Então isso barateia muito o custo. A gente consegue trabalhar, fazer um que a gente chama de drill down, ou seja, buscar uma forma de o cliente teve um problema de serviço, a gente avaliar o problema da degradação, em qual Layer 2 VPN, por exemplo, ou Layer 3 que ele está, em qual camada que ele está passando no sistema IP, qual a camada do sistema ótico e depois aonde a parte física ocorreu. Então você consegue avaliar isso de uma forma muito associada, que era algo que não se conseguia fazer até então. Antes você chegava, o cliente tinha um problema, ele abriu um chamado e aí ia lá a equipe de IP, olhava, não estava com problema, aí passava para a parte ótica, olhava, não estava com problema, aí olhava a parte física. Você não tinha muito essa interação porque eram sistemas mais simples, certo? Né? E hoje com essa complexidade acaba mostrando esse desafio da gente ter essa interoperação. Isso gera um impacto tremendo então para a área do Marcão, né? Sim. E aproveitando que o bonde já subiu lá para o alto nível da coisa, vale a pena comentar que a gente também está sempre atrás das soluções mais modernas e mais robustas, né, mais atualizadas em relação a esse tipo de coisa. A cada 2 anos a gente refaz os nossos termos de referência que nos permitem, né, firmar os contratos de fornecimento dos equipamentos com os fornecedores. Então a gente revê essas especificações pelo menos a cada 2 anos. Hoje a gente está trabalhando, a gente está num momento de revitalização das redes metropolitanas mais antigas. Certo. Né? São 14 redes que estão sendo revitalizadas agora de cara e já entrando nesse modelo que o bonde está colocando de uma automação maior fim a fim, de uma visibilidade até lá na ponta, né? Até lá dentro do cliente, o que vai permitir a RNP monitorar isso de forma mais incipiente. Vão ser as primeiras redes metropolitanas já com essa visão que o bonde apresentou? Sim. Olha, exatamente. Que interessante. Para te trazer o exemplo, o Marcão, no desafio, por exemplo, de uma das redes, foi a primeira que a gente fez esse upgrade, a gente chegava a ter 130 eventos por mês de eventuais vandalismos, queima, eventos físicos. Então, a gente acontecia 130 eventos em 30 dias de execução daquela rede, e dessas 130 vezes que a rede caía, eu diria que mais de 50% das vezes o cliente ficava fora. Então, assim, é algo considerável. Tá? Nessa infraestrutura nova, ela já vai para um modelo que a gente já conseguiu reduzir em 35% os chamados, ou seja, tudo já está automatizado, já existe uma regra de negócio criada, os serviços eles estão já inseridos dentro de uma engenharia de tráfego, ou seja, a gente consegue dizer quanto o cliente vai consumir, qual é o contrato daquele cliente dentro daquela rede. Então a gente consegue dar uma presença daquele cliente dentro de um ponto de presença que a gente chama de ponto de troca de tráfego local. A gente consegue fazer toda essa engenharia e ter essa visibilidade, mesmo em uma rede que é super desafiadora, né? A gente sabe que não é a culpa da equipe do Marcão, é realmente uma dificuldade uma característica daquela região, onde a gente tem que estar
para dar um jeito de resolver. Né? E a ideia era essa. As ocorrências físicas, elas continuam acontecendo no mesmo nível, mas hoje a rede sente isso menos por conta da resiliência, da inteligência, da automação, da complexidade da camada lógica que está rodando em cima dela. Exatamente. Isso culminou com uma redução em 35% aí dos chamados. Que impacto, né? Um impacto, então, incrível. E o incrível. SLA de cliente que chegava 90%, 80%, o que é muito baixo, né? Quem que fica 80% do mês só com internet em casa? Ninguém, né? Exatamente. Ninguém aceita mais ficar um terço do mês, um quinto do mês sem internet em casa. E hoje a gente chegou em SLA de 99 ponto alguma coisa. Então, assim, é algo que realmente está fazendo muita diferença a gente conseguiu, inclusive, reconquistar a confiança de clientes, né? Que voltaram a fazer parte da rede e fazer o uso da rede da forma que a gente quer, né? A gente quer que o cara use a rede, né, Marcão? Sim. E é esse modelo que a gente está agora querendo replicar para as outras redes, né? Essa rede foi a primeira. Legal. A gente já tem mais uma série aí que vão vir na sequência. Exatamente. E vocês podem adiantar pra gente um spoiler? Já tem um roadmap dessas redes metropolitanas? De quanto tempo a gente tá falando? Citar algumas delas, quem serão os impactados por essa inovação? Marcão é bom de nome, eu vou deixar pra ele. Bom, a gente tem uma série de redes previstas aí, né, para finalizar essa primeira fase. A gente ainda vai trabalhar nas redes de São Luís. Depois a gente, numa segunda fase, tem São Luís, Vitória. Numa segunda fase a gente tem Fortaleza, tem Cuiabá, a gente ainda tem Manaus. Essas são as próximas redes previstas, né? Mas a gente tem rede de infovia que já tá assim também, então, né, Marcos? Olha aí. A questão do time que você comentou vai depender muito das demandas dos outros projetos que a gente tem. Entendi. Né? Então, a gente tem entregas que são... óbvio que essa entrega ela não é desprezível, claro, mas a gente tem outras entregas que são prioritárias no nosso plano de trabalho com os ministérios. Né? Entendi. Então, a evolução de implantação desse projeto de revitalização depende muito também do tempo que a gente vai ter para dispor para trabalhar nisso. Sim. Isso é um desafio grande, assim, Rafael, grande. que a gente vê que quando a gente fazia o modelo anterior, a gente tinha muito bem definido ali as fronteiras, o modo de atuação. Era uma rede mais simplificada, de certo modo, porque quando a gente falava que tinha uma degradação, uma indisponibilidade, a depender... Basicamente o que a gente tinha que fazer era abrir um chamado com a operadora, entrar, pegar o código designador, que a gente chama, né? E solicitar um reparo, solicitar uma análise. Só que agora, com essa forma de construção que a gente está falando, onde a gente tem permutas, tem acordos, tem uma série de complexidades que são inerentes ali da forma que a gente está construindo, a gente também está tendo que se adaptar como equipe. Então, assim, é uma questão onde não basta a equipe do Marcão me mandar uma rota num Google Earth com KMZ. Eu preciso realmente ter um detalhamento daquilo, uma caracterização daquilo, uma foto de como está sendo entregue, porque eu vou ser demandado para passar isso para frente para a nossa equipe de operação, que também está sofrendo um desafio, porque ela também antigamente precisava atender certos modelos que eram modelos padronizados, e hoje quando a gente fala de um circuito ACRO, por exemplo, a gente está falando de múltiplas coisas. A gente está falando de uma construção, a gente está falando de um trecho de operadora, a gente está falando de um cabo que eventualmente está subfluvial, de um sistema de transmissão que às vezes não é nosso, que a gente tem um canal lá dentro. Então, isso tudo vira um enorme desafio para a gente poder tratar. Um emaranhado de variáveis complexas, né? E isso que o Borges comentou me traz um desafio adicional em relação à minha equipe, né? Porque é um modelo novo de documentação, mais complexo, mais detalhado, e eu tenho que trabalhar o modelo mental da equipe, que certamente vai apresentar uma resistência em trabalhar dessa forma, né? Era justamente a nossa próxima pergunta, né? Que eu vejo que vocês trabalham numa sinergia, né? Mas em papéis diferentes, né? E como é que é a relação de vocês, né? Porque inovar numa rede do porte que é a RNP, com a extensão territorial que o Brasil tem, a gente está conversando sobre isso, os desafios são inúmeros, né? Ou seja, não é simplesmente trocar a roda com o carro andando. Eu acho que é uma expressão que ainda não existe com o nível de complexidade. Mas como é que é a relação de vocês aí? Vocês tratam muito? Como é que é? O Borges traz muita coisa assim, meu Deus do céu, lá vem o Borges
episódio com mais uma dessa Essa aí. questão da documentação foi uma dessas coisas. Mas assim, a gente conversa todo dia, acho que assim, é uma conversa diária há quase 15 anos, né? Então, a gente tem um cruzamento muito grande, está acostumado, tem bullying na relação, então... A gente tem muita... Assim, Rafael, o que é importante pra gente, eu vejo que a questão é a gente ter uma retroalimentação. Acho que o principal, assim, que eu falo com o Marcão, diferente de outros relacionamentos que a gente acaba tendo dentro da RNP, a retroalimentação, o feedback, da gente realmente avaliar como a gente pode fazer melhor. Nunca a gente trabalha de uma forma a entender que aquele tipo de comentário, aquele tipo de visão está sendo uma forma de atacar a pessoa, ou a área, ou o processo. Ele está realmente numa forma de se provocar uma mudança para não se aceitar a inércia que eventualmente venha a ter. Então, a ideia nossa aqui dessa interação diária, por exemplo, o Marcão está comentando de um dos itens que é a documentação física, ele inclusive escreveu um termo de referência relacionado a isso. É assim, ele saber que ele pode contar comigo no modelo de dizer, olha, eu tô te mandando esse termo, dá uma revisão, olha o que você acha de importante ser colocado, e ele saber que ele tem a liberdade de me criticar também, de mostrar o que ele tá vendo, aquilo que ele acha de importante, e ele também entender que isso tem que ser bidirecional, onde eu vou trazer informações que são relevantes para a área de engenharia, e não só da engenharia, também para a área de operações e outras áreas correlatas, segurança, até de P&D, né? Então, entender que essa relação ela tem que acontecer, e eu acho que ela é saudável por isso, né? Isso busca uma sinergia, porque na verdade o objetivo final nosso é comum, é um objetivo comum a ambas as áreas, né? Apesar de que hoje eu estou na GPE, na Gerência de Projetos Estratégicos, você continua na GER, mas somos todos engenharia e as nossas entregas são as mesmas, né? Sim. Então não tem como a gente trabalhar de forma desassociada. A gente tem sempre, tá sempre em consonância. Nossa, palavra bonita, hein? Bonito. Né? Nossa, eu não sei nem outra palavra pra te colocar aqui. Acho melhor até a gente encerrar pra deixar no auge, assim, no ápice, né? Legal. Gente, eu quero agradecer demais essa conversa. Foi muito rico, esclarecedor e inspirador ver como a área de operações e inovação trabalham numa sinergia, né? Não só numa relação de amizade e parceria, né? Mas eu acho que o propósito, né, de se manter inquieto, é um pouco do que se falou, né? De estar buscando o melhor, estar buscando inovar e entendendo, né, que cada um tem um desafio, então assim, simplesmente tem que ser de uma forma sinérgica. Quero agradecer, Marcão, Bonjas, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Galera que tá nos seguindo aí no YouTube, ative as notificações para ficar ligado no que tem de novidade. Esse é o RNP em Rede, nosso videocast sobre tecnologia e inovação. Muito obrigado.